Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A gente está continuando a catequese, falando da missa parte por parte. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a oração eucarística, né? Com o prefácio, entramos na oração eucarística, ou anáfora, que vai até as palavras por Cristo, com Cristo e em Cristo, antes do Pai Nosso. A oração eucarística é o centro e o coração da celebração. Não é mais uma oração da missa, mas a própria missa. Antes do concílio, né, aquele caso do Concílio Vaticano II, ainda estou para explicar para vocês o que é concílio e o que é Concílio Vaticano II, mas eu vou deixar para explicar isso mais no finalzinho, quando a gente chegar no final da catequese, né, a gente vai explicar isso. Né? Então, antes do concílio, havia uma só forma de oração eucarística, agora existem várias. A mais comum é a segunda, né? Às vezes, quando vocês vão para a missa, o padre fala assim, eu vou rezar com vocês a oração eucarística número 2, que é a mais comum, que é mais rezada, né? Mas existem várias orações eucarísticas. Momentos antes da consagração, o presidente estende as mãos sobre o pão e o vinho e pede ao Pai que os santifique, enviando sobre eles o Espírito Santo. Depois recorda o que Jesus fez na ceia e pronuncia as palavras da consagração que agora, no novo missal romano, são: tomai todos e comei, este é meu corpo, que você entra, na verdade, aqui tá diferente. Mas assim, é a fórmula que a gente costuma rezar, né? É uma fórmula que a gente costuma rezar. Onde o padre começa na noite em que foi entregue Jesus, tomou o pão, deu graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo que será entregue por vós. Né? Em seguida, o presidente recorda que Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Depois da consagração do pão, o presidente levanta a hóstia à vista da Assembleia. Em seguida, faz uma jurisdicção para adorar Jesus presente no Santíssimo Sacramento. O mesmo ele faz após a consagração do vinho. No momento da consagração, a Assembleia deve ajoelhar-se e levantar-se logo em seguida. Em certas celebrações, como nas comunidades neocatecumenais, costuma-se ficar de pé mesmo na hora da consagração. Nesse caso, a Assembleia faz uma profunda inclinação de cabeça, né? Nós chamamos de vénia. Mas o certo é ficar de joelhos mesmo, na verdade, né? Mas faz uma pequena inclinação de cabeça no momento em que o presidente eleva a hóstia e o cálice. O texto escrito com letras maiúsculas constitui propriamente a consagração. Aí é que o pão e o vinho se mudam no corpo e sangue do Senhor. Aí é que o pão e o vinho... Nessa hora deve haver silêncio total. Nada de fundo musical. As palavras da consagração não podem ficar divididas com nada. Queremos chamar a atenção para esta ordem, né? Qual ordem? Fazer isto. Né? Então queremos chamar a atenção para esta ordem que Jesus deu no fim da ceia. Fazer isto em memória de mim. A igreja celebra a missa não só porque é um ato de piedade bom e bonito, mas para cumprir a vontade expressa de Jesus, que mandou celebrar a ceia. E sabemos que desde o início da igreja, a missa foi celebrada começando pela primeira comunidade cristã, que foi a de Jerusalém. No início, os cristãos não falavam missa, mas fração do pão, né? Ou ágape, né? Que eram celebrações feitas nas casas ou nas catacumbas, né? Onde eram enterrados, né, os primeiros cristãos. Então muitas vezes eram feitos nas catacumbas, né? Ou feito, né, nas casas, né? Eis o mistério da fé. Certa vez na velha Grécia, um mestre perguntou aos seus alunos: quando um homem e um boi olham para um prédio, eles estão vendo o mesmo prédio
Ou veem duas coisas diferentes? Estão vendo o mesmo prédio, disseram, mas o mestre não concordou e explicou: o prédio é o mesmo, mas a maneira de ver é diferente. O homem vê o prédio como um homem e o boi vê o prédio como um boi. O prédio que está na cabeça do homem pode ser diferente do prédio que está na cabeça do boi. De fato, quando uma coisa entra na mente da pessoa, toma a forma do pensamento daquela pessoa. A mesma música é triste se a pessoa está triste, e é alegre se a pessoa está alegre. Passando agora para o assunto do nosso encontro, vamos ver que uma ceia, uma coisa de fé, pode ter muito sentido para quem crê e pode não significar nada para quem não crê. Assim é diante da Eucaristia. Terminada a consagração, o presidente da celebração proclama solenemente, mostrando o sacramento: eis o mistério da fé. Né? Hoje o missal romano mudou, não fala mais eis o mistério de nossa fé, agora fala mistério da fé. E a Assembleia responde: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Há outras formas de resposta além dessa. Sabemos que o Cristo presente no pão consagrado é um só e o mesmo para todos, mas nem todos o estão vendo com a mesma fé. Tanto é que alguns não respondem nada, pode ser que nem estejam crendo. E entre as pessoas que vão comungar, será que todas estão comungando com fé? Nem sempre. O Cristo é o mesmo, mas alguns podem estar comungando sem fé. E quem o recebe sem fé não recebe para a sua salvação, pelo contrário. Se estiver comungando com pouco caso, até faz um pecado. São Paulo diz que tal pessoa será réu do corpo e do sangue do Senhor. Está lá em 1 Coríntios 11, versículo 27. Diante da natureza. Existem na natureza muitos lugares famosos pela sua beleza extraordinária. Chegam a emocionar o turista. Por exemplo, o Cristo Redentor do Rio de Janeiro, a Foz do Iguaçu, o Monte Serrais, Santos. Os turistas chegam, olham, admiram, tiram fotos e filmam aquelas paisagens maravilhosas. Mas a pessoa que nasceu nesses lugares e ali mora há muito tempo, nem liga para aquilo, até não entende porque os turistas ficam tão admirados. Na verdade, para quem mora ali ao lado, aquela paisagem extraordinária se tornou comum, é rotina, não impressiona. Coisa semelhante pode acontecer com um cristão diante da missa. De tanto ir à missa, já se acostumou com ela. A mudança do pão e do vinho no corpo e sangue do Senhor virou rotina. Não diz nada. Principalmente se nunca procurou estudar nada na missa e tem ido por simples cumprimento do preceito dominical. Nesse caso, além de a missa não ter sentido, passa a ser uma coisa cansativa. Para tal pessoa, a celebração não vai além de um rito vazio que não lhe diz nada, é mera exterioridade. Ela não descobre a beleza do mistério porque não vê com os olhos da fé, nem experimenta a presença de Deus porque está totalmente desligada. Por isso que tanta gente abandona a fé católica para ir para a igreja evangélica, né? Porque não entende nada. O mesmo rosto santo de Jesus foi visto diferentemente por Maria e por Judas, por Pedro, que chorou, e por Herodes, que fez gozação, por Gesmas, que blasfemou, por Dimas, que ganhou o paraíso. Um olhou com ódio e revolta, o outro com amor e fé. Por isso, os efeitos do olhar foram contrários e produziram reações diferentes. Santo Agostinho de Hipona fala que no Calvário havia 3 condenados, um ao lado do outro, na mesma posição, os 3 crucificados, com uma diferença. Um estava dando a salvação, o outro a estava recebendo e o outro a estava perdendo. A presença do mistério. Assim acontece com as pessoas na missa. Uns olharão para a hóstia com fé, outros sem fé. Para uns, aquele pão é o corpo do Senhor. Para outros, é simplesmente um pedaço de pão comum. Uns aceitam o mistério, outros só acreditam no que estão vendo com os olhos e apalpando com as mãos, como Tomé. Por isso a missa não diz nada para algumas pessoas. E tais pessoas saem da igreja dizendo: acho a missa uma coisa tão vazia, tão xoxa. O fato é que estamos diante do mistério de Deus. E o mistério só é aceito por quem crê. A presença real de Jesus do pão e do vinho consagrados é o mistério dos mistérios. O presidente da celebração o apresenta à Assembleia à maneira de um desafio à fé. Mistério da fé. Há um canto eucarístico muito bonito que se intitula Deus de Amor, no qual diz assim: no Calvário se escondia a tua divindade, mas aqui se esconde tua humanidade. Creio em ambos e peço, como um bom ladrão, no teu reino eternamente tua salvação. Esta é a verdade. Na cruz se via a divindade de Jesus, mas se via a sua humanidade.
Na Eucaristia, porém, não se vê nem a divindade, nem a humanidade do Senhor, mas apenas as aparências do pão e do vinho, que por milagre são o corpo e sangue de Jesus. A ceia eucarística, sua origem. Certo dia, Deus começou a formar um povo e a fazer história com o seu povo. É a história da salvação. Teve início com Abraão. Abraão morava em Ur, na Caldeia, e Deus o chamou para habitar uma terra desconhecida chamada Canaã. Mais tarde, José, descendente de Abraão, foi para o Egito, e lá o faraó, que era o rei, nomeou o primeiro ministro do reino. Então José levou para o Egito seu pai, Jacó e seus irmãos. No começo eram bem tratados, mas depois de muitos anos, os descendentes de Abraão passaram a ser escravos dos egípcios. Eram obrigados a cuidar de rebanhos e a amassar o barro para fazer tijolos. Nessa altura, já somavam 500 mil de pessoas e ficaram conhecidos com o nome de povo hebreu, povo de Israel, povo judeu ou povo de Deus. Um dia Deus teve pena do seu povo e mandou Moisés tirá-lo da escravidão do Egito. O faraó não quis deixar os hebreus saírem, pois como escravos, porque trabalhavam de graça. Foi preciso Deus punir o Egito com 10 castigos ou pragas. O último castigo foi a morte dos primogênitos dos egípcios. Morreu até o filho do faraó. Então o faraó deixou Israel sair. A Páscoa dos judeus. Na noite da partida, os judeus fizeram a ceia pascal. Páscoa quer dizer passagem. Aqui é a passagem do Senhor como libertador. Na ceia, eles comeram o cordeiro pascal e com o sangue do cordeiro tingiram o batente da porta de suas casas. Nas casas onde não houvesse o sangue do cordeiro, quando passasse o anjo exterminador, morreria o primogênito do céu, o filho mais velho. Foi assim que morreram todos os primogênitos dos egípcios. Essa famosa ceia pascal passou a ser celebrada todos os anos, dia 14 do mês de Nisan, fim de março, começo de abril. É na lua cheia da primeira semana da primavera no hemisfério norte. Isto em cumprimento de uma ordem que Deus havia dado no deserto do Sinai, no segundo ano da saída do Egito, no primeiro mês. Assim falou o Senhor a Moisés: celebre os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado, no dia 14 deste mês, no crepúsculo. Números, capítulo 9, do 1 ao 5. E foi desta ceia pascal hebraica que teve a origem a ceia eucarística, celebrada por Jesus e com os apóstolos. Por isso, vamos ver resumidamente como era e é até hoje a ceia pascal dos judeus. É uma ceia suculenta, muito mais que a nossa ceia de Natal. Sua celebração atravessa a noite, termina ao surgir a primeira estrela da manhã. Dela participa toda a família, incluindo as crianças. Não é uma ceia feita simplesmente de comida e bebida. Nela, toda a história da salvação é recordada e vivida de pai para filho. Algum rito da ceia hebraica. O judeu participa da ceia pascal não como quem recorda um passado que se foi, mas como quem celebra um acontecimento que se faz presente. Quem o preside começa dizendo: hoje saberão que é o Senhor Javé que vai passar. Ele vai passar e nos libertar da escravidão e da morte. Não se trata do Deus estático e morto dos pagãos, mas do Deus vivo, que passa, arrasta e liberta com mão forte, dando um sentido novo à vida. E a passagem desse Deus libertador provoca no seu povo uma grande alegria ou exultação da vida, como já dissemos. O judeu senta-se à mesa da ceia pascal para fazer sua história, não apenas para recordá-la. Na ceia, ele conta aos seus filhos pequenos o que aconteceu, pois Deus lhe ordenou: contarás a teu filho tudo que Deus fez por ti. Então as crianças perguntam: por que essa noite é tão diferente de todas as outras noites? Nas outras noites nós vamos para a cama cedo, nós não temos essa ceia. E os pais explicam aos seus filhos de maneira bem vivencial, colocando-se dentro da história da salvação, porque fomos escravos no Egito. Se o Senhor não tivesse tirado nossos pais, nós, nossos filhos e os filhos de nossos filhos, ainda seríamos escravos do faraó. O judeu não diz que Deus tirou daquela escravidão somente os antigos. Não, o judeu de hoje estava lá também. Ele se coloca junto dos libertados daquela noite, pois se não fizer assim, quer dizer que ainda continua escravo. É uma história viva, inacabada, que passa pelos judeus de hoje e para os seus filhos como coisa do presente, não de um passado que se foi. Um dos momentos bastante significativos da ceia hebraica é a queima do pão velho. O chefe da família, que preside o ritual da ceia, percorre todas as partes da casa com uma vela acesa na mão.
bendizendo a Deus e queimando todo o resto de pão fermentado que encontrar. E lhe disse: Senhor, se houver alguma coisa escondida dentro de mim que ainda não encontrei, ou que eu ignore, faça desaparecer do meu interior, porque comer do pão velho significa voltar a ter parte na escravidão do Egito. A ceia eucarística, como um bom judeu, Jesus mandou os discípulos prepararem a mesa para a ceia judaica como ela é. Sobre a mesa mandou Pedro e João colocarem tudo que os judeus põem, ervas amargas, que simbolizam o sofrimento na escravidão do Egito, pães ázimos, isto é, sem fermento, vaso com água, vinagre, sal, ovo cozido e 4 taças ou cálices com vinho. O terceiro era chamado cálice da bênção. Este é que Jesus mudou no seu sangue. É por isso que São Lucas menciona mais um cálice, Lucas 22, do 17 ao 20. A Eucaristia deve ser celebrada com alegria. Mais que a ceia hebraica, ela tem um sentido de ação de graças, de exultação plena da vida, diante do infinito amor que Jesus manifesta por nós. A Páscoa dos judeus é o memorial da saída do Egito, celebrada como a maior festa de Israel. A Eucaristia é o memorial de Cristo ressuscitado, libertador do pecado e da morte. Tanto é que na ceia, o Senhor disse aos apóstolos: fazei isto em memória de mim. Lucas 22, versículo 19. E esta memória não é só a recordação da ceia, mas da vida, da mensagem da morte e da ressurreição do Senhor. É o testemunho global do seu amor por nós. A Eucaristia não é simplesmente uma das coisas que Jesus fez por nós, é a grande surpresa que Ele nos preparou durante toda a sua vida. Bem antes, já havia prometido que haveria de nos dar um pão vivo descido do céu, e que esse pão seria sua carne para a nossa salvação. João 6, do 35 ao 69. E, quando se aproximava a hora de realizar a sua promessa, ele mandou Pedro e João preparar a ceia no andar superior para a ceia, dizendo-lhes: eu desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. Lucas 22, versículo 15. Como se vê, a ceia pascal já existia antes de Cristo. Jesus lhe deu um novo sentido, introduzido pela novidade de seu corpo e de seu sangue. A ceia pascal hebraica deu lugar à ceia eucarística. Os evangelistas não contam como era a ceia hebraica porque era demais conhecido no seu tempo. Eles apenas escrevem o que foi acrescentado por Jesus, isto é, a novidade do corpo e do sangue do Senhor. Outra coisa, assim como a Páscoa dos judeus unia passado, presente e futuro, também a Eucaristia tem essas 3 dimensões, pois recorda o que Jesus fez e o torna presente sobre o altar, enquanto esperamos a sua vinda. Lembramos que Eucaristia não é só o pão e o vinho consagrados, mas toda a celebração ou a missa. Então, vou parar por aqui. Talvez mais tarde eu falo mais um pouquinho sobre a Eucaristia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.